Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, né, e na semana que vem, sou eu que vou falar também, porque eu vou fazer um apanhadão da mediunidade, né, que são temas básicos da doutrina e que precisam de um certo aprofundamento. Nós já estamos num nível que a gente precisa conhecer, sim, algumas características da doutrina mais profundamente. Então, hoje eu vou falar sobre algumas características da mediunidade e na semana que vem eu vou falar sobre os tipos de mediunidade. Eu achei que uma palestra só com tudo não daria muito certo, então eu dividi em 2 momentos. Para iniciar hoje, eu vou iniciar de uma forma diferente. Eu vou iniciar com um vídeo, tá bom? Uma animação de desenhos espíritas. A primeira vez que ouvi falar das mesas girantes. Bonjour, mes amis. Que bela tarde para uma caminhada, não é? Monsieur Rivai, que honra vê-lo por aqui. Merci beaucoup, madame. Suas palavras me tocam profundamente. Bonjour, Monsieur Rivai. Estou estudando suas obras de aritmética. Fico feliz, mon ami. A luz do conhecimento é um guia seguro para a alma. Naquela tarde de 1854, eu andava pelas ruas de Paris sem imaginar que algo curioso cruzaria meu caminho. Foi quando encontrei um velho conhecido, o Senhor Fortier, o magnetizador. Ah, meu caro, sabe da última? Descobriram algo novo no magnetismo. Não são só pessoas que se magnetizam, as mesas também. Mesas? Girando? Que ideia curiosa! Sim, elas giram, dançam e até caminham, como se tivessem vontade própria. É muito estranho de fato. Mas veja, o fluido magnético, essa energia invisível, talvez possa agir sobre objetos também. Não parece tão impossível assim. Naquela época, os jornais falavam de experimentos em cidades como Nantes e Marsella. Era difícil duvidar. Os relatos vinham de gente séria. Mas aí passou um tempo e encontrei o Sr. Fortier novamente. Olá, meu amigo! Meu amigo, agora é que vem a parte mais espantosa. As mesas não só giram, elas falam. Você faz perguntas e elas respondem. Ora, Fortier, isso já é demais. Uma mesa. Responder? Só acredito se eu vir com meus próprios olhos. Quer que eu acredite que uma mesa tem cérebro, nervos, que pode ser sonâmbula? Me desculpe, mas parece história para fazer dormir criança. Na verdade, meu raciocínio era lógico. Acreditava no movimento, mas não conseguia entender como um móvel, um objeto poderia pensar. Mas sabe o que é curioso? 50 anos atrás, se alguém dissesse que era possível mandar uma mensagem a 500 léguas e receber resposta em 1 hora, ririam da sua cara.
Hoje, com a eletricidade, isso parece normal, porque conhecemos a lei que explica. Com os fenômenos espirituais, é a mesma coisa. Enquanto não conhecemos as leis, eles parecem mágicos, impossíveis. Mas quando entendemos, talvez haja algo mais. Algo que não se vê, mas que se sente. Algo que fala sem voz. Foi assim que começou minha jornada, com uma mesa que girava, e um dia começaria a falar, e mais tarde, a ensinar. Então, vocês vejam, né? Foi todo o pilar da doutrina espírita, a mediunidade, né? Foi um chamamento que Allan Kardec teve e ele duvidou, né? Analisou com raciocínio, com lógica, como diz no vídeo, aqueles efeitos físicos que agora não fazem mais necessidade, agora nós usamos os efeitos inteligentes. Os efeitos físicos tiveram o seu objetivo, que era chamar a atenção, né, da humanidade, de Allan Kardec, das pessoas, né, de que algo mais existia, de que nós estávamos num momento de desconhecimento de algumas leis que eram necessárias para a nossa equilibração, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Como Jesus mesmo disse que enviaria um Consolador e nos enviou a doutrina espírita, que esclarece muito mais ainda o que Jesus colocou na sua época, tá? A mediunidade, ela é inerente a todos os seres humanos, quer dizer, todos os seres humanos têm a mediunidade em um grau ou outro, né? Nem todos é igual, a gente tem as nossas diferenças. Ela se expressa de maneira variada, conforme a estrutura evolutiva, os recursos morais, as conquistas espirituais dos seres e do planeta. Então, nós sabemos, eu vou falar mais aí para frente, que a mediunidade, desde que o ser humano evoluiu do homem pré-histórico e começou a raciocinar, a mediunidade já se faz presente na humanidade, né? A conversa com os seres espirituais sempre ocorreu, principalmente nas antigas, né? Nos povos antigos, nas civilizações antigas, eles já faziam uso da mediunidade para conversar, né, as pitonisas, entre outros, do Egito, até outros povos utilizavam bastante esse contato com os espíritos. É claro que algumas civilizações um pouco mais ainda agressivas faziam sacrifícios e outras coisas que nós sabemos que não é necessário, né? Eles tinham uma ideia de um sacrifício, mas o sacrifício que se pede é a nossa melhoria, a nossa mudança, a nossa progressão. Não é sacrificar um animal ou matar outro ser humano, mas é tirar as viciações e as problemáticas
que nós mesmos carregamos. Tá? Para alguns é conhecida como mediunidade ostensiva, né? Aquela onde a pessoa consegue se comunicar com o mundo espiritual, seja através da visão, da audição, do contato de pensamento a pensamento, etc., né? Tem gente que sente cheiros também, cheiro de flor, cheiro de vela, já houve relatos nesse sentido também, tá? Através da mediunidade, inúmeras, né, mensagens de amor e de conhecimento já chegaram até nós. E não puxando a sardinha para o nosso lado da doutrina espírita, mas já puxando, na doutrina espírita nós temos imensa quantidade de mensagens incentivando esse amor e esse conhecimento. Nós temos as 5 obras de Kardec, né? Que a gente chama das obras da doutrina espírita, mas diversos outros livros, e só do Chico Xavier são 467, por aí, aproximadamente 467 obras falando de amor, de progresso, de conhecimento, de amizade, de trabalho, de dignidade, né? Com André Luiz, com Emmanuel, com Meimei, são assim encantadores, né? Os livros. As outras, né? Pessoas, em outras pessoas, a mediunidade ela não se torna ostensiva, né? Como a gente vê de trabalho, mas isso não significa que essa pessoa não sinta efeitos mediúnicos mais simples, como intuições, sonhos, se emocionar durante a prece, etc., né? As pessoas, assim, a gente não presta realmente muita atenção às intuições que a gente recebe, né? Aos pensamentos que muitas vezes nós achamos que são nossos, mas foram intuídos por nossos benfeitores, por nossos amigos e companheiros, né? Então, você dizer que você eu não sou médium ostensivo, isso não tem muita significância, porque nós vamos ver mais para frente também que, apesar de não ser uma punição à mediunidade, ela é um dever, assim, daqueles que devem mais, daqueles que necessitam mais, né? De trabalhar realmente, dando do seu próprio pensamento, dando da sua própria intuição para ajudar ao próximo, aos espíritos e ao próximo, né? Todos somos médiums, mas para a doutrina espírita, médium é aquela pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau, como já citado anteriormente. Na questão do Livro dos Espíritos 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos muito mais além do que cremos, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Precisamos aprender a distinguir as nossas ideias que nos são transmitidas pelos outros. Devemos examinar tudo, como disse o apóstolo Paulo, sabendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu sou médio ostensivo, alguns amigos aqui presentes também são, né? A mediunidade, para mim, veio bem cedo, porque eu fiz o curso, eu era bem nova, e já comecei a sentir
esses efeitos, né? Quando eu passei pela maior, assim, situação da minha vida, né? Que foi a gravidez, era um sonho. Eu sonhava ser mãe. E eu ouvia muito, muito. Eles falavam no meu ouvido: se joga, pula, né? Faz alguma coisa para acabar com isso. Então, eu sofri assim muito durante o período da gravidez com essas intuições dos meus inimigos ou dos espíritos que não queriam que eu tivesse um progresso ou a realização do meu sonho na minha vida, né? E aí era bastante oração, bastante, né, pedido de paz, de tranquilidade, para que a minha filha viesse bem para essa vida. Então, assim, se vocês atentarem aí para o pensamento de vocês, quando a gente tem aquelas crises de raiva, de nervoso, vê que algumas das palavras que nós dissemos ali naquele momento, a gente nem se lembra depois, porque eles veem aquele nosso momento de descontrole e aí sim eles vão fazer tudo que, né, acrescem aquele movimento, aquela atuação que eles podem com a gente, né? Hoje em dia, a gente já vê de uma maneira diferente a mediunidade, né? As pessoas chegam na casa espírita já querendo estudar, querendo conhecer, querendo se aprimorar, né? Já porque elas já sentem esses distúrbios psíquicos inexplicáveis, desequilíbrios orgânicos inexplicáveis, dificuldades nos relacionamentos sociais, familiares, afetivos, né? Mal querer, né? Ansiedades desmedidas, alucinações visuais e auditivas, sonhos inexplicáveis, sintomas aí de raivas extremas, de descontroles, né? Podem sim ser explicados por uma mediunidade. Eu estou na casa há muito tempo, a minha mãe já era espírita, meu avô já era espírita, e a gente sabe de muitos casos, principalmente mais antigamente, em que as pessoas chegavam realmente à casa desorientadas, né? Em distúrbios mesmo. E aí eram ajudadas, reequilibradas, começavam a fazer o curso e se tornaram médiums aí, né? Então a gente vendo que era um descontrole, né, da pessoa que sentia essa influência dos espíritos e não sabia trabalhar exatamente com a mediunidade. Outra coisa que eu queria falar aqui é que não se faz mediunidade na casa da gente, tá? Eu e todos os médiuns do Nova Era trabalhamos com a mediunidade na casa, no centro espírita, porque lá nós temos um respaldo, temos a equipe espiritual que está trabalhando conosco e nos ajuda, nos fortalece e nos dá o direcionamento do trabalho. Na casa da gente é o nosso lar, é a nossa tranquilidade, é o nosso sossego. Não se deve fazer trabalho mediúnico no lar. Trabalho, criança médium não existe também, tá bom? Não se deve desenvolver a mediunidade na fase infantil. A criança está crescendo, o corpo dela está se desenvolvendo, ela tem muito no organismo que está ali em ebulição, que está ali se formando, e ela não pode se preocupar com essas questões. A gente indica maiores de 18 anos, né, que já estão com o corpo formado. É claro
que as crianças, elas têm muito mais, né? Elas estão mais perto da vida espiritual do que da vida material. A criança acabou de chegar, né? Então ela tem às vezes aquele amigo imaginário, aquele ser que ela conta de casa, né? E aí você fala, a criança está com mediunidade. Não, é um efeito natural da criança. A mediunidade mesmo tem que ser estudada e desenvolvida quando esse ser já está com as suas capacidades aí, já está com a sua formação necessária. Nós, adultos, 40, 50, estamos muito mais para o lado material do que para o lado espiritual, porque nós já estamos há muito tempo aqui encarnados, as coisas materiais já nos conquistaram muito, né? Só para contar mais uma coisa engraçadinha, quando a minha filha sempre foi na casa também desde pequena, desde a minha barriga. E uma vez a cachorra, ela sempre foi ligada aos animais, né? A primeira palavra que ela falou foi au au, para vocês terem uma ideia, né? E a cachorrinha da avó dela, da avó Maria, lá de Lins, o cachorrinho, né, morreu. E ela ficou, né, bem chateada, tal. Aí ela tinha 7 anos, conversando com uma coleguinha da escola, a coleguinha falou, puxa, né, como foi triste você perder seu cachorrinho, não sei o quê. A minha filha virou e falou, não tem problema não, daqui a pouco ele nasce na barriga de outra mamãe. Então ela já tinha noções da reencarnação, porque a gente sempre... A minha sogra de Lins, a Maria, era espírita também, trabalhava na casa espírita lá de Lins. A minha filha fez várias dessas quando ela era pequena. Ela olhou, a minha sogra tinha a foto do meu sogro na geladeira, né? E ela com 2 para 3 aninhos, ela apontou para ele e falou, esse é meu vovô, e ele conversou comigo quando eu estava lá. Ela fez assim, pequenininha. Então, a gente vê que as crianças podem apresentar algumas características, mas é por esse contato que elas têm ainda muito mais lá ligado com o plano espiritual do que nós que já estamos aqui há muito tempo encarnados, né? Como eu disse no começo, a mediunidade sempre existiu, desde que o ser humano é ser humano, né? Mas ela foi mal compreendida por muito tempo, né? Ela foi cercada de superstição, de adivinhações, até que nós estamos lendo aqui no Evangelho segundo no nosso Evangelho no Lar, nós estamos lendo o céu e o inferno. E Moisés proibiu, né, das pessoas lá do convívio dele de conversarem com os espíritos. Por que ele proibiu? Né? Justamente essa questão que Kardec está analisando lá no céu e inferno. E aí ele fala, ele proibiu porque eles só queriam adivinhações, só queriam que os espíritos respondessem para eles se eles iam ser felizes, ganhar dinheiro, ter uma vida afortunada. Então, Moisés falou, a mediunidade não tem essa finalidade, né? Não tem essa finalidade. A finalidade da mediunidade é a nossa comunicação, é a comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Né? É o nosso meio aí que nós temos de ter esse convívio, né? Deus é tão justo para nós que não nos abandona aqui, né, no material. Nós estamos aí o tempo todo convivendo com essa rede
de espíritos que estão aí no plano espiritual. Isso não tem nada de supersticioso, é justamente o que o Kardec está querendo colocar no céu e inferno, que a doutrina, né, os espíritos vieram trazer conhecimento, e não adivinhações e nem superstições, né? Como eu disse no começo, até os sacrifícios que eles faziam e outras coisas mais, em troca de favores dos espíritos, de coisas que os espíritos poderiam fazer para eles, né? Para nós, espíritas, a nossa relação com eles nada mais é do que uma relação que nós temos com qualquer outro ser humano, né? É uma relação de parentesco, de amizade, de convívio. São seres que apenas estão sem o corpo material, mas eles são como nós, né? Nada mais do que como nós. É claro que nós temos, como no plano material, né, nós temos alguns encarnados que ainda vivem no mal, que ainda fazem maldades. No plano espiritual, eles desencarnam, eles continuam, né? Com essas ideias, com esses pensamentos de vantagens, de vitórias, de querer passar por cima dos outros, e eles continuam nos caluniando, nos perseguindo. Nós temos os espíritos que lutam contra a doutrina espírita, porque sabemos, eles falam que nós estamos interferindo nos trabalhos deles, nas coisas deles, que quem somos nós para interferir desse modo, mas a gente segue em frente aí, né, procurando trabalhar pela melhoria nossa, né, pessoal, e pela melhoria do nosso planeta também, tá? Sendo uma percepção da alma encarnada, não significa manifestação de angelitude ou de santificação, como também não é uma punição de Deus, mas é um dever que escolhemos no plano maior para ajudar o próximo e a si mesmo, aprendendo a humildade e o amor ao próximo. Um livro que, quando eu li, né, já me mexeu bastante comigo, e eu resolvi colocar aqui para vocês, que é o Mensageiros, do André Luiz com o Chico Xavier, né? O primeiro foi o Nosso Lar, acho que o Mensageiros é o segundo ou o terceiro livro do André Luiz. E lá ele falava, né? Era uma reunião que eles estavam lá no plano espiritual, de algumas pessoas que tinham retornado da matéria, alguns espíritos, e eles estavam chateados, né? Porque não conseguiram cumprir o seu dever da mediunidade quando estavam aqui encarnados, ou por medo, ou por falta de conhecimento. Cada um tinha lá o seu motivo, mas quando a gente chega no plano espiritual, né, como disse o palestrante sábado, a nossa amplitude é maior das coisas, né? A gente visualiza muito mais as nossas outras encarnações, nosso nível de conhecimento se abre, e aí você fala, puxa, né? Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito assim. Mas no livro Os Mensageiros, né, o dever do médium é abordado em vários capítulos, especialmente no capítulo 3, no Centro de Mensageiros, que é onde eu falo que era essa reunião aí, né, que descreve a preparação de médiuns e doutrinadores para o trabalho de consolação no plano físico, enfatizando a importância de servir com humildade, amor
e auxílio ao próximo, evitando a vaidade e a dependência emocional. O dever inclui a responsabilidade por manter a qualidade da comunicação e o esforço no desempenho do serviço mediúnico, servindo a Jesus e ao próximo. Lá no livro também, né, eu pus a capa dele aí para quem tiver interesse em lê-lo, né, diz que os deveres do médium são, né, servir ao próximo. O dever primordial é o auxílio ao próximo, não apenas para o indivíduo que manifesta a mediunidade, mas para toda a comunidade. Deve-se preparar e ter estudo. O livro destaca a importância da preparação no plano espiritual e na vida terrena para o bom desempenho da tarefa mediúnica, da humildade e da ausência de vaidade. É fundamental que o médium atue com humildade, sem se deixar levar pela vaidade ou pelo egoísmo, reconhecendo a importância de servir ao invés de ser servido. Responsabilidade e qualidade do trabalho. O médium tem a responsabilidade de cooperar para a qualidade do trabalho e da comunicação espiritual, esforçando e sacrificando-se para o bom desempenho do serviço. Isso me lembra, queridos companheiros aí, médiuns, que fizemos 5 anos de curso, já sendo médiuns, para fazer a psicografia. No primeiro ano, a gente só chorava, porque a cada espírito que eles traziam de um parente nosso, de um amigo nosso, era difícil da gente controlar a emoção. Então, nós ficamos depois mais 4 anos para equilibrar a emoção, para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade, né? Que quando a gente recebe o parente de uma outra pessoa, a gente tem que estar ali disposto para o trabalho, e não só chorando ou ficando emocionado com aquilo que o espírito fala. É claro que alguns espíritos vão profundo nas emoções, são bem, assim, quando estão falando com os seus amados, eles vão bem profundamente, mas a gente precisa saber esse controle aí para que a comunicação possa ser bem tranquila e cumpra o seu dever, né? Tenha um bom desempenho do serviço. Evitar a dependência emocional. O que seria isso, né? O médium não deve gerar dependências emocionais nos que o procuram, mas sim tratá-los como adultos, respeitando a autonomia e respeitando a autonomia e impedindo o crescimento, não é impedindo, é deixando o crescimento do pessoal da pessoa. Porque antigamente nós não tínhamos todo esse controle que nós temos agora do doutrinador, né? Da lista das pessoas que serão atendidas, do trabalho do plano espiritual. Às vezes os médiuns eram soltos, desgarrados, às vezes de uma casa espírita, e aí criavam pessoas que não faziam coisas se o médium falasse para elas fazerem, né? O médium não pode ter esse tipo de apego. Ele vai trabalhar ali para um todo, para a comunidade, como falou ali. Você não pode gerar dependência de lado nenhum, para pessoa nenhuma. Tá? E foco no Evangelho de Jesus. A verdadeira prática do Espiritismo, que envolve o dever do médium, é aquela voltada para os ensinamentos de Jesus,
do Mestre Jesus, né? Algumas, assim, a gente sempre fala, né, no curso de médiuns, que a gente faz algumas escolhas, né? E a partir do momento que você tem a mediunidade e você quer buscar desenvolver essa mediunidade, trabalhar com essa mediunidade, você tem que tomar alguns cuidados com o seu corpo material, né? Com o seu corpo, porque ele, apesar de ser pensamento por pensamento, mas veja bem, você comeu uma feijoada antes de ir para o trabalho do sábado, você vai estar ali cheio, empanzinado, né? Sonolento pela digestão da comida. Você não vai desenvolver um trabalho como se você tivesse feito uma alimentação mais frugal, mais tranquila para aquele dia, né? Então, são alguns cuidados que a gente deve tomar, né? Infelizmente, cigarro e outros tipos de fumo não são adequados de maneira nenhuma. Eles causam danos pulmonares e outros que o médium precisa de ter uma boa respiração, de ter um bom controle. As bebidas alcoólicas, não no dia do trabalho, né? Não se você tiver numa festividade, num encontro familiar, alguma coisa, quer tomar alguma coisa, mas se for um dia de trabalho mediúnico, evitar as bebidas alcoólicas, né? E também, como eu já falei, as alimentações exageradas, com muitas gorduras e açúcares, carboidratos pesados também, né? Pelo menos no dia do trabalho, evitar crises de raiva, estresse e nervosismos, né? Procurar ficar em oração naquele dia e ir para o trabalho mais calmo, mais em paz consigo mesmo, para que você consiga receber. Vocês veem o tipo de espíritos que nós recebemos lá no trabalho de desobsessão, né? Espíritos raivosos, espíritos vingativos, violentos, querem fazer tumulto, querem fazer bagunça, espíritos psicologicamente assim maltratados, né? Ainda não conseguem superar as suas dificuldades. Você vai estressado, com um trabalho que você vai receber esse tipo de espírito. Você tem que estar em paz consigo mesmo para que você possa ajudar um espírito nessa categoria que eles vêm para conosco, né? É claro que o trabalho de psicografia, a gente às vezes se sente até num mar de amor, porque é outra vibração. São parentes, são os nossos trabalhadores da casa que estão no plano espiritual, são os amigos, né? Então a gente sente outra vibração. Agora, já diz o nome, né? Trabalho de desobsessão. Então, são espíritos assim que estão numa situação bem complicada e que a gente precisa ter muita paciência. Roupas confortáveis, né? O que eu digo é roupa confortável mesmo, né? Que você se sinta bem. Não adianta ir com uma roupa apertada, uma roupa pequena, uma roupa que você tem que ficar puxando para baixo, como a gente vê na televisão, né? As atrizes puxando os vestidos para baixo. E os homens também, né? Roupa confortável, sua camisa, sua calça, seu tênis, né? E a gente tem que estar assim
o mais confortável possível para poder trabalhar bem também, porque todas essas coisas acabam interferindo com o nosso lado material e a gente não consegue, né, ter essa conectividade mais tranquila com o plano espiritual. E o mais necessário, né, principalmente para nós espíritas, é ter estudo e conhecimento. É saber o que é a mediunidade, é saber o que é você como médium, quais são os tipos de médiums que nós temos, os tipos de espíritos que podem chegar até nós, é saber bloquear, segurar quando o espírito vem e fala, vou virar essa mesa, né? Você pensa que eles não falam 1 milhão de palavrões na cabeça da gente? Mas a gente não exprime isso, a gente bloqueia. E só o estudo e o conhecimento e o treinamento mediúnico é que dá essa força para que a gente possa, né, conseguir bloquear, conseguir ser um bom médium, conseguir trabalhar com segurança e com tranquilidade, tá? Principalmente nos dias em que for trabalhar com a mediunidade. Então, todas essas coisas de cima aí que eu falei, é como eu falei antes, né? Principalmente no dia de trabalho, a gente deve evitar, tá bom? Para que possa contribuir efetivamente com o trabalho que está sendo realizado, né? As pessoas que estão chegando agora, né, na doutrina, que estão aí se vendo com a mediunidade, que já sentem alguns efeitos dela, é legal, é gostoso você já se preparar, né? Não só pelo curso, mas fazendo coisas mais práticas também, né? É conversar com médiuns mais experientes, né, que já estão ali na lida, né, no trabalho, é observar mais, é assistir os trabalhos de psicofonia, de psicografia, né, que são os mais trabalhados na nossa casa, né, tem alguns centros que trabalham muito com a cura espiritual também, nós temos o trabalho de magnetismo também, no nosso centro. Todos esses trabalhos têm um pouco aí da mediunidade atuando nesses sentidos. Agora vai ser muito difícil realmente de você encontrar uma casa que fica fazendo efeito físico, porque esses efeitos físicos não têm mais objetividade. Hoje em dia, a gente quer ler, quer estudar, quer conhecer, quer assistir, quer ver novamente, quer ouvir novamente, né? E aí são efeitos inteligentes que a gente já tem capacidade de compreender. Num dos cursos que eu participei muito nos cursos de iniciantes, né, que a gente tinha na casa antigamente, e chegava a gente falando que as portas dos armários se abriam sozinhas, que o escutavam chamar, né, que uma vez uma contou que arrastou o filtro, ficava num negocinho, né, e eles arrastaram o filtro tanto que derrubou o filtro no chão, né? Então eram efeitos físicos que estavam ali naquela família, mas chamando elas para alguma coisa maior, né? Para algum conhecimento maior, tá? Então, sempre esse efeito físico é um chamamento, é um despertamento, né? De que você precisa conhecer mais. Pedir ajuda espiritual na casa sempre para se equilibrar, para poder estudar, para poder conhecer, para poder fazer os cursos, para poder conversar com as pessoas,
né? E orações e preces nunca são demais, né? Pedir ajuda para equilibração. E o conhecimento, como eu disse aí, né? O conhecimento é o seu mecanismo de controle, de saber o que está acontecendo com você, do que está acontecendo com aquele grupo, tá? Essas condições fazem com que a gente perca o medo e assuma aí a sua mediunidade ostensiva, né? Muitas, assim, eu poderia ficar aqui contando muitas e muitas histórias, porque a minha mãe não é médium, a minha mãe sempre foi doutrinadora. Eu sou a primeira médium da família. E sempre a gente fica se questionando, né? Será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Mas eu já tive tantas e tantas comprovações, né? Como, por exemplo, no trabalho de psicografia, que o meu avô chega e põe a mão no meu ombro esquerdo e fala comigo, lá no trabalho de psicografia. Eu já perguntei até para ele por que ele não reencarnou ainda. E ele falou que ele tem muita responsabilidade com o centro, mas falou que a minha avó já está se preparando para reencarnar. Então, assim, como você duvidar de tantas e tantas provas que tem, que acontece, que é real, né? Não teria como um médium inventar todo aquele monte de histórias, né? Que os espíritos contam ali no sábado, na segunda, na quarta. São histórias das vivências deles nas outras encarnações deles, que eles não conseguiram digerir, que eles não conseguiram melhorar. Então, são coisas, assim, situações bem comprovadoras de que a mediunidade é algo sério, é um trabalho digno, sério e necessário, que é esse meio de comunicação que nós temos com o plano espiritual, tá? Aqui eu trouxe alguns livros que eu indico para vocês lerem, né? Que é o livro dos médiuns, é o básico da doutrina, nos domínios da mediunidade, as obras todas aí de André Luiz e de Chico Xavier, que falam muito da mediunidade, e mediunidade do Herculano Pires, também, que é um escritor muito sério nesse sentido. Todos os livros de Herculano Pires também são maravilhosos para conhecimento e leitura, tá? Então foi isso, me estendi um pouquinho, mas vamos aí seguir em frente o nosso trabalho. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Na próxima terça a gente continua nessa toada. Pode falar, amiga. Ai, Lia, adorei. Eu me revi porque as nossas histórias se misturam, né? Porque a gente fez a educação mediúnica juntas. Estou me lembrando de todo o processo. Foi bom relembrar, foi muito bom. Sim. Sim, nesse caso, temos que lembrar de Raquel, João, Cleise, né? Dois encarnados ainda, uma já no plano espiritual, que foram os nossos professores nesse desenvolvimento. E agora, lembrando de Beth e Genésia também, que estão fazendo um belo trabalho aí no curso, né? Que estão com vocês. Então, é isso. Nós aprendemos e vamos repassando. E é assim que a doutrina espírita vai crescendo e chegando a mais pessoas. Certo? Mais alguém? Então, vamos passar para a nossa vibração, né? Nós temos aqui o Marcos Parisinotto, que é o cunhado da Marlene, que desencarnou essa semana, que ele possa ser recebido aí para a equipe espiritual. Nós temos
o Bernardo Camarás, que precisa sempre da nossa oração, né? A minha porteira aqui do prédio, a Socorro, está bem melhor, mas vamos continuar vibrando para que ela se equilibre cada vez mais. A Alessandra Oliveira, a Jerusa Silva, minha tia, que está com depressão e falha de memória, o Manuel Lisboa Nascimento, o pai da Carla, e todos os que vocês tiverem aí nas suas mentes, os seus familiares, né? Principalmente, né? Que são os mais próximos, os mais amados por nós. Nós desejamos aí uma vibração positiva para eles, que eles tenham uma boa semana, que eles tenham aí um fortalecimento da esperança, do amor e da superação das suas dificuldades durante essa semana aí que está começando, né? Vamos agradecer, então, a equipe espiritual que esteve presente conosco essa noite, que esteve aqui nos acompanhando no trabalho, que acompanha os nossos trabalhos na Casa Espírita, e também aos espíritos amigos nossos, nossos companheiros, que sempre nos intuem para a positividade, para o amor ao próximo, para a paciência, para a compreensão, para o respeito, né? Essas são as intuições que eles nos trazem para nos fortificar, para darmos os nossos passos. Tá? Vamos agradecer sempre, sempre, sempre ao nosso irmão maior Jesus, que está conosco, né? Como diz o Marcinho, ele está sempre conosco, está sempre observando as nossas dificuldades, está sempre nos trazendo paz no coração e fazendo com que superemos essas nossas dificuldades. E vamos agradecer a Deus, Pai amado, por esse trabalho, pela doutrina espírita e por todas essas coisas boas, esses conhecimentos maravilhosos que nós estamos tendo nessa nossa vida, que nós estamos tendo oportunidade de conhecer nessa nossa vida material. Que assim seja. E boa semana a todos, meus amigos. Até sábado na psicografia desse mês de outubro. Até sábado. É sábado. Boa noite, Boa amigos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa Haroldo. noite. Boa noite. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, tia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.